número 15. Salmos de número 15. Amém? A palavra de Deus, ela diz assim: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de ir morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade, e que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lance injúria contra o seu vizinho, o que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem desse modo procede, não será jamais abalado. Amém. Deus aplique a sua palavra em nossos corações, meus irmãos. Irmãos, o grande homem de Deus, teólogo R.C. Sproul, ele conta uma história que certa feita ele estava viajando pela Europa Oriental, ele, sua esposa e mais alguns irmãos, alguns amigos. E o trem, ele estava viajando pela Europa Oriental de trem, o trem parou e eles desembarcaram, desceram ali na Romênia, né? E um oficial, logo ao receber eles, viu, né, recebeu, pediu o passaporte, só que o oficial, ele viu que havia uma Bíblia ali nos pertences de R.C. Sproul, né? E aí, aquele oficial, ele olhou, viu, olhou o passaporte e olhou para eles e disse assim: vocês não são cidadãos americanos. E aí, R.C. Sproul achou muito estranho, muito esquisito aquilo, porque estava lá no passaporte dele, que ele era americano, né? E eles perguntaram, né, provavelmente, como assim? Mas no nosso passaporte está dizendo que nós somos americanos. E aí aquele oficial, ele pega a Bíblia, aquela Bíblia que estava ali, abre em Efésios capítulo 12, verso 19, e lê o texto que diz assim: Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Aquele oficial era crente também. E aí eles se alegraram ali, porque estavam um momento ali de comunhão com servos de Deus, e o oficial liberou e eles seguiram viagem. Então, meus irmãos, baseado nessa pequena introdução que eu passei aqui, hoje nós vamos meditar na palavra de Deus baseado no seguinte tema: o cidadão, o cristão e a sua dupla cidadania. Tá? O cristão e a sua dupla cidadania. E nós sabemos que existem, pelo menos, né, conhecemos alguns jogadores que eles têm dupla cidadania, muitos, né? São brasileiros, mas geralmente quando vão jogar na Europa, ali eles conquistam a sua outra cidadania, né? Tem vários jogadores aí que a gente, pelo menos eu conheço, que tem essa dupla cidadania. E teve até um, né, que se naturalizou ucraniano, um jogador brasileiro, só que quando estourou a guerra, ele, correndo o risco de ser escalado para a guerra, veio embora para o Brasil, né? E com nós cristãos não é diferente, meus irmãos. O cristão ele tem uma dupla cidadania. Ele é cidadão aqui da terra, mas também é cidadão dos céus. O próprio título aqui do Salmo de número 15, pelo menos na minha Bíblia, é o cidadão dos céus, né? Então, hoje nós vamos meditar nesse seguinte tema: o cristão e a sua dupla cidadania. Nós estamos aqui, meus irmãos, diante do livro de Salmos, o inário de Israel. A gente sabe que tem várias denominações históricas que têm os seus inários, né? A Assembleia de Deus tem o hino da harpa, os batistas têm o cantor cristão, nós temos o nosso inário, o novo cântico, e com os salmos não é diferente, meus irmãos. Os salmos de fato, era o inário de Israel, né? Muitos israelitas cantavam, pelo menos
Já tinha o cântico dos degraus, né? Por que degraus? Porque quando eles iam subindo para a festa de Jerusalém, eles iam cantando os hinos aqui dos Salmos. O livro de Salmos ele tem vários autores, né? Quando a gente olha assim, geralmente a gente pensa que Davi compôs todos, né? Mas não, foi a sua grande maioria. Autores, de acordo com o título, Davi foi autor de 73 salmos. Asaf é autor de 12, os filhos de Corá autores de 11, Salomão autor de 2, Moisés e Etã autores de 1 cada. Salmos é conhecido como livro poético. Cerca de metade dos salmos podem ser classificados como orações de fé em tempos de angústias. Salmo 23, 91, 121. E o livro de Salmos, meus irmãos, ele nos mostra que mesmo em momentos angustiosos, momentos difíceis, né, ali os salmistas comporam hinos belíssimos, mesmo em momentos de lutas e de dores, né? Então, nós não podemos apenas adorar a Deus quando está indo tudo bem, quando estamos alegres, né, mas também quando os momentos de adversidade chegam em nossas vidas. Podemos encontrar vários tipos de salmos, um deles já falei, Cântico dos Degraus. Podemos encontrar também os salmos messiânicos, né, que apontam para a vinda de Cristo. Salmo 22 é um, entre outros. As verdades fundamentais do livro de Salmos, eu listei aqui 4. A primeira é que Deus merece louvor. Tá? Uma verdade fundamental aqui do livro de Salmos, Deus merece louvor. Eu não mereço louvor, você não merece louvor, autoridade terrena nenhuma merece louvor. O único ser que merece louvor, que é digno de honra e glória, é o Senhor nosso Deus. Que nós possamos viver a nossa vida dando honra e glória e louvor a Ele sempre. Segunda verdade fundamental, Deus protege e resgata os justos quando eles padecem necessidade. Deus ele deixou uma promessa, meus irmãos, na Bíblia, que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Mas o que é necessário para sobrevivermos, Ele já prometeu que Ele não vai deixar faltar. Ele é fiel e Ele de fato promete o que cumpre. Então, Deus resgata os justos quando eles padecem necessidade. Verdade número 3, Deus irá abençoar o obediente e julgar o desobediente. Isso aí, eu não preciso nem entrar em muitos detalhes, né? Deus, sabemos que é um Deus amoroso, bondoso, compassivo, mas também é um Deus justo, que irá castigar aqueles que desobedeceram a sua palavra, né, naquele grande dia. A ideia que muitos aí estão ensinando e pregando é que Deus é amor e você pode viver na prática do seu pecado à vontade, porque Deus é amor, e Ele não vai castigar, não vai punir ninguém por conta disso. Mas a própria Bíblia vai dizer que nós devemos considerar a bondade e a severidade de Deus. Deus ele é bom para com os seus servos, para com os seus eleitos, mas é um Deus severo também para aqueles que desobedecem a sua palavra. Verdade número 4, a verdadeira adoração implica em uma vasta gama de emoções, que é o fruto da experiência da vida. Então é isso que eu acabei de falar, né? A verdadeira adoração implica em uma vasta gama de emoções. Então nós não podemos adorar a Deus só quando está indo tudo bem. Geladeira vazia, geladeira cheia, né, as contas todas pagas, mas quando chega a nuvem negra, também devemos adorar a Deus e confiar em sua providência. Amém? Então, meus irmãos, o Salmo de número 15 fala sobre o cidadão dos céus, fala sobre as características que um verdadeiro crente, um verdadeiro servo de Deus, as características de uma pessoa que vai morar no céu, ela precisa ter, de fato, essas características. E o Salmo de número 15, o Salmo de número 14, ele vai descrever o ímpio, né? Se você for dar uma olhada, diz o insensato no seu coração, não é Deus. Então, o Salmo de número 14 é uma descrição dos ímpios. Já o Salmo de número 15, ele é uma descrição clássica do homem de Deus, do piedoso adorador, aquele que adora a Deus em espírito e em verdade, aquele que está preocupado de fato em fazer a vontade de Deus. Um camarada chamado Alan Arman, ele diz que o Salmo de número 15 e o Salmo de número 24, eles têm algo em comum. E realmente, se você for ler o Salmo 15 e o Salmo de número 24, você vai ver que tem
coisas em comum ali, algumas coisas parecidas. Uma vez que ambos pedem para chegar-se à presença do Senhor em seu santo monte, e ambos respondem de uma forma semelhante. Este salmo ele pode ser dividido em 3 partes. Primeira, uma pergunta que ele faz no verso 1. Ele faz uma pergunta aqui no verso 1. Na verdade, são 2, né? Então, esse salmo ele pode ser dividido em 3 partes. Uma pergunta, 2, uma resposta, que vai dos versos 2 ao 5a, e uma promessa, que está no verso 5, parte B. Então, esse salmo ele é dividido em 3 partes. Uma pergunta, né? Uma resposta e uma promessa. O verso de número 1, ele vai dizer assim: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Então aqui ele faz uma pergunta solene. Verso 1. Então, o que ele quis dizer com isso? Para a gente poder entender melhor, a gente precisa primeiro entender o que ele quis dizer aqui com o tabernáculo. O que ele quis dizer aqui com o santo monte. Charles Swindoll, ele diz que as referências tabernáculo e santo monte, ambas são símbolo da presença de Deus. Então, ele faz essa pergunta: quem pode andar na presença de Deus? Expressões descritivas de íntima comunhão. Essa dupla pergunta nos ensina 2 lições sublimes. A primeira pergunta, ele diz: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? E a segunda, quem no seu santo monte? E essas 2 perguntas, ela nos ensina 2 lições sublimes e extremamente importantes. Em primeiro lugar, a pergunta que ele diz: quem pode habitar no tabernáculo de Deus? A ideia aqui de habitar é de estar na presença de Deus, no tabernáculo de Deus, para adorar a Deus e ter comunhão com Ele. Habitará sugere permanência, e foi assim que Jesus falou acerca do Consolador, que viria permanecer para sempre com a igreja. Habitar no tabernáculo do Senhor significa firmar a nossa vida em Deus. Então, morar no tabernáculo aqui, como está dizendo, ele fala em estar na presença de Deus. Em um crente, um cidadão dos céus, precisa andar na presença de Deus, ele precisa estar na presença de Deus. Ele precisa firmar cada vez mais a sua vida em Deus. Ele precisa, meus irmãos, viver uma vida para a glória de Deus, fazendo a vontade de Deus. Lembra daquela lição que o Senhor Jesus nos deu, daquela pessoa que edificou sua casa sobre a rocha? Então veio os ventos, as tempestades, mas ele não caiu, não foi destruído, não ruiu. Por quê? Porque estava firmada na rocha. E a rocha, ali na Bíblia, simboliza o próprio Senhor Jesus Cristo. Então andar na presença de Deus é isso, morar no tabernáculo é andar na presença de Deus. É você acordar estando na presença de Deus, é você passar o seu dia estando na presença de Deus, é você indo dormir estando na presença de Deus, se firmando cada vez mais nele. Então, em primeiro lugar é isso, morar no tabernáculo de Deus é estar na presença dele constantemente. Em segundo lugar, quem pode morar no santo monte de Deus? A ideia de morar é uma ação permanente que remete ao céu, a bem-aventurança eterna. Morar é acrescentar a ideia de estar em casa, ser um membro da família. Então, pelo que eu entendi aqui nessa descrição, até mesmo extraído do comentário do reverendo Hernando Dias Lopes, é que um tem a ver com a terra, realmente, e o outro tem a ver com o céu. Tabernáculo é morar, é estar na presença de Deus, se firmar cada vez mais na presença de Deus aqui na terra, para que a gente possa estar aí imune aos ataques do inimigo, né? E o segundo é morar no santo monte de Deus, que já nos dá um entendimento do céu, que ali a Bíblia diz que quando ele voltar para buscar a sua igreja, nós estaremos eternamente com ele nos ares. Então é isso, o tabernáculo, presença de Deus, morar no santo monte, céu, bem-aventurança eterna. Só que não é qualquer pessoa, irmão, que vai entrar no céu. Não é qualquer pessoa que pode andar na presença de Deus.
A gente não pode se achegar, a Bíblia diz que sem santidade ninguém poderá ver ao Senhor, se achegar ao Senhor. Então a gente não pode simplesmente chegar, viver na presença de Deus vivendo de qualquer jeito. Vivendo uma vida segundo o curso deste mundo, como diz a Escritura. Deu uma expressão que eu escutei essa semana de um camarada que eu conheço, ele disse: eu era um crente Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo, ele falou. Então, não pode, né? Não pode ter crente Raimundo. Deus, ele não aceita crente Raimundo para andar na sua presença. Um dia está na igreja, outro no mundo, outro dia está no mundo, fazendo coisas erradas, desobedecendo a palavra de Deus, fazendo coisas que Deus abomina, e aí domingo está na igreja, só falta a auréola na cabeça aqui, é um anjo. Mas não pode, meus irmãos. Ninguém pode entrar na presença de Deus de qualquer jeito. Então ele faz uma pergunta aqui no verso 1. Ele disse: quem são essas pessoas? Quem que pode habitar no tabernáculo? Quem que pode morar no santo monte do Senhor? Primeiro ele começa com uma pergunta solene, logo em seguida ele dá uma resposta magnífica, que está no verso 2 até o 5, parte A. Então, no verso 1 ele faz a pergunta, e a partir do verso 2 ele começa a dar a resposta. Quem são essas pessoas? Quem é digno, de fato, de andar na presença de Deus? Aqui ele menciona 6 virtudes positivas e 5 negativas, tá? Nestes salmos. Ele vai listar e vai falar sobre 5 virtudes negativas, 6 virtudes positivas e 5 negativas. Ou seja, o que o salvo faz e o que ele não faz. Tá? Então ele vai listar isso aqui. Então, vamos conhecer primeiro as virtudes positivas. As 6 virtudes positivas que todo cristão, que todo cidadão do céu deve fazer, deve praticar para poder andar na presença de Deus. Essas virtudes positivas, elas estão listadas nos versos 2 e 4. Seis virtudes são aqui elencadas para descrever o adorador. Vamos lá, o primeiro. Ele diz aqui: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? A resposta é a primeira virtude: o que vive com integridade. Tá? Verso 2, parte A. Quem que pode andar na presença de Deus? O que vive com integridade. Essa palavra significa a completude na conduta moral. É a mesma palavra que Deus usou para Abraão em Gênesis 17:1. Anda na minha presença e ser perfeito. É o mesmo significado. A palavra aqui quer dizer, a palavra traz a ideia de completo, inteiro, sincero, sadio, sem culpa. É aquilo que você é em secreto. É um sincero desejo de fazer a vontade de Deus. Então, viver a integridade é isso. Sabe aquele camarada que é irrepreensível, aquele crente irrepreensível que você vira ele do avesso e você não encontra absolutamente nada que o incrimine? Pois é difícil. Mas não é impossível, porque o Espírito Santo nos dá graça para que nós possamos viver uma vida íntegra. Então, é uma completude na conduta moral. O cara, ele é completo, inteiro, sincero, sadio, sem culpa, aquilo que você é em secreto. Aquilo que você é quando você está sozinho, só você e o seu celular no seu quarto. Só você e o seu computador no seu quarto. Você é aquilo lá. Eu vi acho que uma vez, existe um filósofo, né, chamado Pondé, Luiz Felipe Pondé. E ele fala algo muito interessante, que ele diz que você não é o que você posta nas redes sociais, você é o que você pesquisa na internet. Então, faz sentido. O que você anda pesquisando na internet, o que você anda vendo, o que você anda fazendo. Integridade é isso. É você realmente ser o que você faz em secreto quando ninguém está vendo. Ninguém, entre aspas, né? Porque Deus, ele vê todas as coisas.
Então ninguém pode esconder nada do Senhor Deus. Então a primeira virtude é aquele que vive com integridade. Aquele camarada irrepreensível, aquela mulher santa, irrepreensível, de oração, que as pessoas até tentam encontrar algo, uma mancha nela, mas não encontram, não acham. Por quê? Porque ela vive com integridade. Tentaram encontrar alguma coisa em Daniel para incriminar ele, mas não acharam. O que fizeram? Forjaram algo para que ele pudesse ser incriminado. Então essa é a primeira virtude, aquele que vive com integridade. A segunda virtude que o cidadão dos céus precisa ter, pratica a justiça. Verso 2b. A conduta externa deve ser justa e correta. A conduta do verdadeiro cristão, daquele que tem a dupla cidadania, da terra e do céu, ele tem uma conduta externa que deve ser justa e correta, ou seja, de acordo com a lei. Spurgeon diz que a casa de Deus é uma colmeia para obreiros e não para ninho de zangões. Uma vez tem um cantor aí que ele ficou muito famoso, né? E ele estava cantando aí em várias igrejas aí, em várias Assembleias de Deus, né? Então, sempre que ele vai cantar, ele conta o testemunho. Aí uma vez eu estava vendo um vídeo dele, ele foi contar o testemunho dele. E primeiro que ele estava dirigindo sem habilitação. Só ele já está errado. Só ele já não está de acordo com a lei. Então ele dirigindo sem habilitação, e quando ele estava vindo, ele vê lá na frente, ele vê uma blitz. E a mulher dele do lado viu, e agora fulano, tu está sem habilitação, a polícia vai te parar e vai te prender. Ele, calma mulher, deixa, calma. Aí, eu sei que ele foi se aproximando da blitz ali, parece que um ciclista veio e bateu alguma coisa, não sei, chamou a atenção da polícia, e a polícia voltou a sua atenção para o ciclista e mandou o camarada sem habilitação passar. E aí ele contou isso como um testemunho, meu irmão. Ele contou isso, que Deus deu um livramento para ele, porque ele estava dirigindo sem habilitação. Aí eu não aguentei, irmão, eu sou meio encrenqueiro, sabe? Quando eu vejo esse tipo de coisa assim, eu não aguentei, eu fui lá e comentei. Eu falei, meu irmão, Deus não compactua com o erro de ninguém. Você está errado, você está irregular, você está dirigindo sem habilitação, e isso é errado, você está infringindo uma lei. Deus não pactua com o erro de ninguém, eu falei para ele. Aí ele me bloqueou. Apagou a minha mensagem, me bloqueou, porque senão ia manchar o testemunho dele. Ele estava fazendo muito sucesso, rodando aí um monte de igreja, viajando, cantando. Aí o camarada conta um testemunho desse como fosse algo, como se Deus compactuasse, né, com o erro dos outros. Uma vez eu vi uma pregação do pastor que ele disse assim, tem pessoas que oram e que pensam que estão orando para um Deus corrupto. Senhor, dá um jeitinho lá, né? Dá um jeitinho lá, me ajuda lá, a minha fila é o número tal, mas faz com que eu dê um salto para lá para frente, né? E Deus não vai fazer isso, meus irmãos. Deus, ele é um ser extremamente justo, santo, 3 vezes santo, perfeito. Ele não vai compactuar com o erro de ninguém, ele não vai ajudar ninguém a fazer algo de errado. Então, é o que pratica a justiça. A conduta externa deve ser justa e correta, ou seja, de acordo com a lei. Aquele empresário que declara seu imposto de renda e é sincero, ele coloca tudo, não sonega nada, sabe? Às vezes a pessoa, ela critica tanto os políticos, porque lá em Brasília só tem corrupto, não sei o quê, mas tem um gatinho lá de energia na casa dele. Não é verdade? Não tem muito isso? A pessoa é corrupta do mesmo jeito. Ela não pratica a justiça agindo dessa forma. Mas o cidadão dos céus não, o cidadão dos céus ele é diferente. Ele se preocupa com as mínimas coisas. Ele procura viver uma vida íntegra, praticando a justiça. Então essa é a segunda virtude do cidadão dos céus. A terceira virtude do cidadão dos céus aqui que ele lista, que são 6, né?
Vamos para a terceira agora, é que ele de coração fala a verdade. Está no verso 2c, de coração, do seu íntimo. Isso tem a ver com a maneira como nós pensamos. Mesmo seus pensamentos não falados, lá no secreto do seu coração, são sinceros e verdadeiros. Não é o seu coração estar aqui desejando mal ao seu próximo, querendo que ele se arrebente, e você está, ô fulano, deixa eu te ajudar, vamos orar, aquela hipocrisia. É falar a verdade de coração, do seu íntimo. Você nem falou nada, nem expressou nada, mas Deus ele sabe que a intenção do seu coração ali é verdadeira, é pura. A verdade, antes de fluir dos lábios, habita no coração. Então, um cidadão dos céus, quando ele fala a verdade, de fato, ele só está ali refletindo o que está dentro do coração dele. Sinceridade, verdade. Se a verdade nos lábios é importante, muito mais importante ainda é a verdade no coração. Então, de coração fala a verdade. O crente não mente, irmãos, o crente não pode mentir, o crente não pode viver uma vida de mentira. Sabe aquela mentirinha do bem que muitos falam? Mas foi uma mentirinha do bem. Não existe mentirinha do bem. Mentira é mentira. E a mentira ela é de procedência maligna. Jesus disse que o diabo é o pai da mentira. Então quem mente é filho do diabo, porque está fazendo a vontade do seu pai. Spurgeon corrobora dizendo: os santos não mentem nem sequer no recesso do coração, pois Deus está ali e ouve. Desprezam significados dúbios, subterfúgios, ambiguidades, mentiras brancas. Mentiras brancas é aquela, que você mente para não magoar a pessoa. Você não quer magoar a pessoa e vai mentir para ela. Meu irmão, isso é pior. Você está enganando a pessoa. Você tem que falar a verdade. Mas de uma forma que sabe que não machuque aquela pessoa. Mentiras brancas, bajulações e logros, Então, meus irmãos, o crente ele não pode mentir, ele não pode viver uma vida de mentiras, mentirinha do bem, a mentirinha para ajudar. Eu menti porque senão ia magoar o irmão. Isso não existe. Isso não pode estar no pensamento, no coração de crente, de um verdadeiro cidadão dos céus. Às vezes, tem momentos que realmente vai ser dificultoso você falar a verdade. Mas deixa eu contar um exemplo aqui que está na Bíblia. Deus ele chega para Samuel e ele fala assim: Samuel, tu tem que ir lá com Jessé o belemita, porque de lá eu vou ungir um novo rei. E Jessé ele olha assim e diz: mas Senhor, mas se Saul souber que eu estou ungindo um outro rei que vai ficar no lugar dele, ele vai me matar. O que Deus faz? Ele usa uma estratégia, irmãos. Ele não mente, até porque a Bíblia diz, ele não pede para Samuel mentir, também porque a Bíblia diz que é impossível que Deus minta. Ele vai usar uma estratégia para que Samuel, de fato, não seja morto por Saul. Ele vai falar assim: olha, pega um novilho e vai para Belém, sacrifica e chama a família. Pronto. Ele chega na cidade e aquelas pessoas chegam com ele e perguntam: de paz a tua vinda? Ele falou: não, eu vim para sacrificar. Ele não disse que ele tinha ido ungir um novo rei, mas ele disse que ele tinha ido para sacrificar. Então, realmente, ele levou o novilho, sacrificou e chamou a família de Jessé. Ou seja, Deus mandou ele mentir? Não, meu irmão. Deus apenas substituiu uma verdade por outra. Ele usou uma estratégia para que Samuel não fosse morto pelas mãos de Saul. Então, Deus, às vezes, ele vai nos dar uma estratégia, para que eu e você, a gente não seja prejudicado, mas mentir jamais. Mentir não. Enganar os outros não. Até mesmo porque o cidadão dos céus, ele de coração, ele sempre vai falar a verdade. Amém? Quarta virtude: aos seus olhos tem por desprezível ao réprobo. Está no verso 4. Que aos seus olhos tem por desprezível ao réprobo.
O adorador não bajula o ímpio. Provérbio 24, 24. Como Eliseu não enalteceu o ímpio, rei Jeú, né? Eliseu não enalteceu o ímpio, rei Jeú, nem Mardoqueu prostrou-se diante do perverso Ramã. Se um homem verdadeiramente honra a Deus, ele não pode, ao mesmo tempo, honrar aqueles que vivem na contramão da vontade de Deus. Então, aos seus olhos, ele tem por desprezível o réprobo. Ele honra a Deus, somente a Deus, e não procura honrar aqueles que vivem na contramão da vontade de Deus. Eu não acompanho o trabalho daquele pastor Cláudio Duarte, eu não acompanho, mas você vai passando na internet, né, e você vai vendo alguns vídeos. E aí, uma vez um irmão da igreja chegou com ele, eu acho que convidou ele para ir para uma festa de aniversário, mas ele falou: ó, pastor, tem um pessoal lá, uns amigos meus, tem um pessoal da minha família que eles gostam de uma cachaçinha e vai ter uma cachaçinha lá. É aniversário de crente, mas aí o reverendo Hernando Dias Lopes, ele fala isso também. Hoje em dia ele está indo para casamentos, e é 2 compartimentos, é para os crentes, o outro para ímpio, está tomando cachaça. Então é isso aqui, o verdadeiro crente, ele não pode agir dessa forma. Aí eu vou fazer uma festa de aniversário, vou convidar os irmãos de Pirangi, mas eu vou deixar os meus colegas de trabalho, vou comprar uma cerveja, uma cachaçinha para deixar lá para eles. Não, meu irmão, isso não pode acontecer. Isso não é a atitude de um verdadeiro cidadão dos céus. Ele honra a Deus, somente a Deus. Ele não honra aquele que ofende a Deus com seus pecados diariamente. E aí o pastor Cláudio Duarte chega com aquele irmão e fala: meu irmão, deixa eu fazer uma pergunta. Quando eles convidam você para o aniversário deles, eles tiram um momento lá de oração, quando você vai? Eles tiram um momento de louvor? Eles ficam 1 hora sem beber cachaça em respeito a você? Não, pastor, não fazem isso não. Então pronto, por que você quer fazer esse tipo de coisa com eles? Eu sei que o irmão ficou bravo e falou: ele não vou ter mais bebida nenhuma no meu aniversário. Eles quiserem que eles vá, se eles não quiserem, eles não vão. O irmão ficou chateado. Então é isso, o que está acontecendo. Casamento, né? Os crentes vão fazer um casamento, aí é bebida à vontade. E é muito triste, meus irmãos, o que está acontecendo na atualidade. Mas, se tiverem que chamar a gente de quadrado, né, de antiquado, de caretão, que chame, meus irmãos, que chamem. O importante é fazer a vontade de Deus e sermos reconhecidos como verdadeiramente cidadãos dos céus. É as pessoas olharem para mim, para você e ver que nós fazemos a diferença. É ver que realmente nós não somos desse mundo, mas nós estamos caminhando para uma pátria celestial. É isso. Então a 4ª virtude é que aos seus olhos tem por desprezível o réprobo. 5ª virtude, honram aos que temem ao Senhor. O adorador não apenas rejeita exaltar o perverso, mas deliberadamente honra aos que temem ao Senhor. Você não vai rejeitar, honrar o ímpio e o perverso, mas o seu irmão você tem que honrar mesmo. Você tem que honrar, tem que cuidar, tem que orar por ele, tem que ligar para ele, dizer: como é que você está, meu irmão? Está passando por problema, por dificuldade? Vem cá, meu irmão, que eu vou lhe ajudar. Ajudar sem esperar receber algo em troca. Ajudar sem interesse algum. Honrar aos que temem ao Senhor. 6ª e última virtude que o cidadão dos céus deve ter, deve fazer e praticar: jura com dano próprio e não se retrata. As promessas feitas devem ser cumpridas. Devemos fazer o que prometemos, mesmo quando manter a nossa palavra for algo difícil de cumprir. Então a palavra do crente tem que ser sim, sim e não, não. Porque o que passa disso já vem do maligno, o próprio Senhor Jesus ele disse. Então, por mais que seja difícil, se eu disse sim, eu vou fazer de tudo para cumprir o que eu prometi.
Por isso que às vezes, quando alguém me faz o convite de alguma coisa, meu irmão, eu vou ver direitinho, analisar e eu lhe dou uma resposta. Para não dizer que eu vou, e aí chegar no dia eu não vou. Aí pronto, o presbítero Rodrigo lá de Pirangi não tem palavra, é um homem conhecido por não ter palavra. Então é complicado. Jura com dano próprio e não se retrata. Jura com dano próprio e não se retrata. Para a gente entender melhor isso, meus irmãos, eu vou dar um exemplo aqui que o teólogo William MacDonald ele deu uma vez. Vamos, um exemplo só. Eu tenho uma casa e eu quero vender a minha casa. E aí, o presbítero Paulo ele se interessa em comprar minha casa por 150 mil. Eu falei, opa, tá bom, fechado. Fechado, a casa é sua. Aí tá, a gente acorda os pagamentos e tudo. Só que no outro dia chega um outro irmão e me oferece 200 mil pela casa. Aí, como é que é? Então, jurar com dano próprio e não se retratar é isso. O camarada pode me oferecer 1 milhão, mas eu já dei a minha palavra que eu vou vender a casa para o presbítero Paulo por 150 mil. Eu vou vender minha casa por 150 mil, o cara quer me dar 200 mil, aí eu aceito a proposta? Meu irmão, eu sou um hipócrita, um mentiroso, se eu estiver fazendo um negócio desse. Um avarento, porque eu olhei para o dinheiro, eu vi que eu ia ganhar 50 mil a mais, e desfiz a minha promessa com o Paulinho, e peguei a que valia mais para o meu bolso. Mas o cidadão dos céus, ele não age dessa forma, ele não faz esse tipo de coisa. Se eu prometi que a minha casa é 150 mil, e eu fechei negócio com o Paulinho, é 150 mil. Alguém pode me oferecer 2 milhões pela casa, eu não vou vender por 2 milhões, eu vou vender para o presbítero Paulinho por 150 mil. Então é isso. Jura com dano próprio e não se retrata. Bem, aqui, como eu disse, o salmista aqui, ele lista 6 virtudes, né, que o cidadão dos céus ele deve ter, e ele vai listar mais 5 que o verdadeiro cidadão dos céus não deve fazer, não pode fazer. Depois de elencar 6 virtudes positivas, ou seja, aquilo que o adorador faz, agora Davi menciona 5 virtudes negativas, isso é, aquilo que o adorador não faz. Primeiro nós vemos a que ele faz e agora a que ele não faz. Primeira, virtude negativa, não difama com a língua. Está aí no verso 3a, né? Parte A. Não difama com a língua. Isso tem a ver com o que nós falamos. Qualquer pessoa que fala mal do seu próximo, mormente, na sua ausência, é um difamador. Eu estou aqui, eu vou conversar com o irmão, começo a falar mal do irmão, de um outro irmão, sem a presença dele. Eu sou um difamador, eu sou um caluniador. Porque eu estou falando mal daquela pessoa, criticando ela sem estar na presença dela. Então, não difama com a língua. Spurgeon diz que a língua de alguns homens morde mais que os dentes. A língua de alguns homens morde mais que os dentes. A língua não é de aço, mas corta. As feridas são muito mais difíceis de sarar. Acho que você já ouviu essa expressão, às vezes uma palavra maldita, uma ofensa, ela fere mais, machuca mais do que um soco na cara. Palavras duras, de ofensa, de humilhação, deixam pessoas traumatizadas, meus irmãos. E é como Spurgeon diz aqui, né? São feridas que são muito mais difíceis de sarar. A Bíblia diz que a língua do sábio é medicina, meu irmão. A língua do sábio é medicina. Você tem que trazer uma palavra de ânimo, de conforto, de consolo para o seu irmão. E não metralhar injúrias contra ele. Falar mal pelas costas dele.
Isso é pecado, isso não é a atitude de um verdadeiro cidadão dos céus. Então, a primeira virtude negativa aqui que o verdadeiro cidadão dos céus não faz, não difama com a língua. A segunda é, não faz mal ao próximo. Não somente sua língua é disciplinada, mas as suas mãos se recusam a fazer mal contra o próximo. Então, além dele ter a sua língua disciplinada, além dele não difamar o seu próximo, ele guarda as suas mãos para não praticar o mal contra o seu irmão. A coisa é séria, meus irmãos. A gente acha que na igreja não acontece esse tipo de coisa. O apóstolo Paulo ele chega a dizer que ele passou perigo entre falsos irmãos. Existem falsos irmãos no nosso meio. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Oportunidades que surgem muitas das vezes para a pessoa querer prejudicar a mim, a você. Mas o cidadão dos céus, ele vai guardar a sua mão do mal. Ele vai guardar, ele vai lutar, vai fazer de tudo para não fazer mal ao seu próximo. Porque é um mandamento na Bíblia, meus irmãos, que eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. O que eu quero de bom para mim, eu tenho que desejar de bom para o meu irmão. O que eu não quero para mim, eu não posso desejar também para o meu irmão. Não faz mal ao próximo. Segunda virtude negativa. Terceira virtude negativa, que o cristão não deve fazer: não lança injúria contra o seu vizinho. Está no verso 3c. A ideia aqui é ofender com palavras. A pessoa não comete qualquer dano ao seu vizinho. Alguns dizem, né, quer conhecer um crente, vai lá na vizinhança dele para ver como é que ele é. Na igreja ele é um santo, lá com os vizinhos dele, como é que ele é, como é que ele se comporta. Antigamente, meus irmãos, eu acho que, por exemplo, nas igrejas, né, quando tinha uma pessoa, um homem aspirante ao ministério, candidato ao pastorado, né, os obreiros, a diretoria, geralmente ela ia lá no bairro onde o camarada morava, né, ele estava sendo avaliado, né, e aí a diretoria ia lá ver como é que ele era como vizinho, perguntar dos vizinhos como é que ele é, como é que ele se comportava, né, se eles escutavam o barulho de panela voando, batendo lá na casa deles, briga, né, discussão. Então, a forma como nós tratamos os nossos vizinhos, como vivemos onde nós moramos, isso mostra muito quem somos. Precisamos manter uma boa relação com os nossos vizinhos, pois dizem que eles são os nossos parentes mais próximos, né? Os vizinhos, são os parentes mais próximos. Tem os vizinhos que são uma bênção mesmo, assim. Tem outros que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Mas tem outros que são uma bênção, meus irmãos, são como parentes realmente. A Bíblia mesmo vai dizer em Provérbios 27, 10, mais vale um irmão longe, né? Mais vale um vizinho perto do que um irmão longe. Então, o verdadeiro cidadão dos céus, ele não lança injúria contra o seu vizinho, ele não ofende, ele não tenta prejudicar, porque a intenção dele é só ajudar, orar para que Deus abençoe o seu vizinho. Quarta virtude negativa que o cristão não deve fazer: não empresta o seu dinheiro com usura. Está no verso 5, parte A. Usura é juros, tá? É juros. O adorador não pode se aproveitar da crise medonha do pobre para explorá-lo. Irmãos, nós que somos crentes, nós temos que ajudar os nossos irmãos a sair do fundo do poço e não empurrar mais ainda eles. O irmão está precisando de dinheiro, ele chega para mim me emprestar, eu vou cobrar com juros. Eu vou te emprestar 100, mas tu me paga com 150. Pelo amor de Deus, eu estou ajudando um irmão desse jeito? Eu não estou ajudando. Eu não estou ajudando ele a fazer ele sair do fundo do poço, eu estou empurrando cada vez mais ele.
Então não pode, meus irmãos, nós precisamos e temos que ajudar os nossos irmãos da melhor maneira possível. Uma vez um rapaz, ele estava, não tem muito a ver com usura, mas assim, o pastor ele foi muito sábio nisso aí, porque o irmão ele estava muito endividado, precisando de dinheiro e esse irmão queria vender o tablet, chegou com o pastor e queria vender o tablet dele. E o pastor muito sabiamente olhou, olha, eu não vou me aproveitar dessa situação não, para lhe prejudicar. Eu não vou, eu sei que seu tablet, né, não lembro se foi um tablet ou foi um Kindle, alguma coisa. Você precisa aí do seu material, né? Eu não vou me aproveitar dessa situação não, para lhe prejudicar. Eu posso lhe dar um dinheiro aqui, mas eu não vou comprar isso seu não, porque eu sei que você precisa. Então, aquela pessoa, ela sabe da real situação do irmão, né? E ela não vai se aproveitar daquela situação. A verdadeira piedade repudia a ideia de ganho pessoal com o resultado da usura. Então, a verdadeira piedade é isso, ela não vai fazer com que eu me aproveite da situação precária do meu irmão para um ganho pessoal. Isso não pode acontecer, isso é pecado, isso só faz empurrar cada vez mais os nossos irmãos para o fundo do poço. Isso, Deus não se agrada desse tipo de coisa. Quinta e última virtude negativa que o cristão não pode fazer: não aceita suborno contra o inocente. Verso 5b, parte B. O adorador não vende sua consciência por dinheiro. O suborno é grave pecado, tanto para quem dá, como para quem recebe. Por isso devemos repudiar qualquer forma de tráfico de influência e também recusar qualquer suborno, como testemunha ou como juiz, para acusar um inocente ou inocentar um culpado. Não aceita suborno contra o inocente. Eu me lembrei, né, da história de Nabote. Acabe queria comprar, né, a vinha dele, ele não quis vender. Vai aquela abençoada lá da Jezabel, para não dizer outra coisa, e ela forja, meus irmãos, toda uma situação. Ela pega 2 homens, ela reúne todo mundo, bota Nabote como se fosse um réu, e ela pega 2 homens malignos para mentirem contra Nabote. Eles mentiram contra Nabote. A Bíblia não diz, mas muito provavelmente eles receberam um suborno, alguma coisa em troca para fazer aquilo, né? Então aqueles 2 homens malignos, eles mentem contra Nabote, falam coisas que não é verdade contra ele, e Nabote morre apedrejado. Suborno contra o inocente. Olha só o resultado quando esse tipo de coisa acontece. Mas o cidadão do céu não faz isso, né? Não faz isso. Pode ser o dinheiro que for, a quantia que for, ele vai dizer: eu não vendo a minha consciência, eu não negocio os meus princípios. Bem, meus irmãos, então, eu falei aqui que este salmo ele é dividido em 3 partes. Primeiro uma pergunta, depois uma resposta, e agora vem a promessa bendita, né? Vem a pergunta solene, resposta magnífica, e agora a promessa bendita está no verso 5, parte C. Que promessa é essa? De que quem procede desse modo jamais será abalado. Louvado seja Deus, meus irmãos, porque nós estamos firmados na rocha. Estamos firmados em Cristo. Podem vir os tempos, o tempo ruim, a nuvem negra, as tempestades, os ventos fortes, mas eu e você jamais seremos abalados, porque nós estamos firmados na nossa própria força? Não, na força, na rocha que é Cristo. Não é aquele que lê sobre o assunto, nem um que ouve falar, mas o que vive à altura, aquele que verdadeiramente vive o que prega. Lê e pratica a palavra de Deus, esse sim, de modo que se preocupa em fazer a vontade de Deus, ele jamais será abalado. João escreve que aquele que, porém, faz a vontade de Deus, permanece eternamente. 1 João 2,17. Isso não quer dizer, irmãos, que venham os problemas, tá? Não venham as lutas, as dificuldades, as dores. Vai vir.
E às vezes é chumbo grosso que vem para o nosso lado. O Senhor Jesus, ele foi bem claro, ele disse que no mundo nós teríamos aflições. O próprio Salmo, agora aqui, ele vai dizer que muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas o livra. Então o crente passa por dificuldade, passa por problemas, passa por desilusões, mas ele jamais será abalado, porque ele se preocupa em fazer a vontade de Deus, em priorizar a vontade de Deus sempre na sua vida. O próprio Senhor Jesus, ele disse, meus irmãos, quando ele chegou ali no Getsêmani: Pai, afasta de mim esse cálice, mas contudo que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Se o próprio Senhor Jesus, ele priorizou a vontade do Pai, quem sou eu e você para não priorizarmos? Para fazer birra muitas das vezes e ficar com raiva de Deus porque ele fez alguma coisa que tomou uma decisão por nós que nós não gostamos. O verdadeiro cidadão dos céus, ele prioriza a vontade do Pai. Ele obedece a sua palavra. Ele tem todas essas virtudes aqui para a glória de Deus. Eu queria encerrar aqui, meus irmãos, fazendo apenas 3 aplicações. A primeira aplicação é que nós não podemos gastar as nossas forças e tempo como se fôssemos viver aqui na terra para sempre. Somos peregrinos, estamos aqui apenas de passagem. Seu lugar, o meu lugar não é aqui, meu irmão. É no Monte Santo do Senhor, é o céu, é ali que nós vamos passar a nossa eternidade. Eu não estou dizendo, meus irmãos, que você não possa ter um carro bom, uma casa boa, fazer uma faculdade. Eu não estou dizendo isso, né? Agora, a pessoa gastar todo o tempo, a sua vida, quando vier buscar a sua alma, e aí, o que você tem para me oferecer? É como essas igrejas neopentecostais que estão por aí pregando. Eles não falam mais nem da volta de Cristo, eles não ensinam mais, não falam mais da volta de Cristo. Por quê? Eles ensinam as pessoas a terem bens e mais bens materiais. Claro, né? Porque aí eles tendo bens materiais, dá um retorno financeiro bom para a igreja. Mas você não vai ver esses pastores falando da volta de Cristo, que Cristo vai voltar, que Cristo está às portas, que Ele virá como um ladrão. Você não vê mais essas igrejas pregando, esses pastores dessas igrejas neopentecostais pregando esse tipo de coisa. Porque aí Jesus volta e os bens ficam, e aí? Né? Então o foco do evangelho foi mudado por essas pessoas, e isso é muito triste. Mas nós somos peregrinos, nós vivemos uma bendita esperança da volta de Cristo, onde um dia Ele vai voltar para buscar a sua igreja, que se quiser ficar casa, carro que fique, mas nós vamos estar eternamente com Ele no céu. Segunda aplicação, devemos andar sempre na presença de Deus, para que as virtudes de um verdadeiro cidadão do céu sejam manifestas em nós, em nome dEle, e o nome dEle seja glorificado. Então nós devemos orar, meus irmãos, orar, viver a palavra de Deus realmente, sermos uma Bíblia ambulante, como dizem, né? Para que as pessoas possam olhar para mim e para você e ver que nós somos diferentes. Para as pessoas olhar para mim e para você e ver que nós não somos qualquer um. Para ver que aquela mulher adúltera lá do seu trabalho, quando chegar para você e assediar você, vai dizer: sai de reto, Satanás, eu sou casado. Quando alguém quiser oferecer você para fazer alguma coisa ilícita, para querer receber um ganho pessoal, eu não faço esse tipo de coisa, eu sou crente. Então, essas virtudes, elas precisam estar manifestas em nós, para que a gente possa fazer a diferença nesse mundo tenebroso e caído. Terceira e última aplicação: aquele que vive de acordo com a vontade do Pai jamais será abalado, mas permanecerá para sempre. Amém? Possamos priorizar a vontade do Pai, meus irmãos, para que jamais nós não venhamos ser abalados. Amém? Deus abençoe os irmãos. Vamos ficar de pé.